Fala galera, sejam bem-vindos ao Aprende Menino, o canal onde aprender geografia fica muito mais fácil. Na aula de hoje nós vamos falar de algumas características da população europeia. Vou começar pelas características gerais. A população europeia ela é muito diversificada. A gente tem ali muitas culturas diferentes, muitos idiomas diferentes, muitas religiões diferentes, muitos modos de vida diferentes. Muitas vezes esses modos de vida coexistem, muitas vezes eles entram em conflito, mas é fato que a população do continente europeu ela é muito diversificada. Temos também no continente europeu áreas muito povoadas, áreas com grande quantidade de pessoas e áreas quase desertas, áreas com pouquíssimas pessoas. E agora vamos falar um pouquinho sobre populoso e povoado. Quando falamos de população, esses dois termos surgem. E qual que é a grande diferença entre eles? Populoso significa um número total de habitantes de uma área. Então vamos falar, por exemplo, quais são os países mais populosos da Europa. Se a gente pegar os três mais, a gente vai ter a Rússia como o país mais populoso, que tem a maior população. Depois nós temos a Alemanha e depois o Reino Unido. Esses são os três países mais populosos que têm a maior população. Agora, quando a gente fala em povoado, nós estamos falando na quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, beleza? É bem diferente. No populoso você tem só a população. No povoado você vai ter uma relação entre essa população e o tamanho do local. Por isso, os países mais povoados da Europa vão ser os países pequenininhos, os países com uma área territorial reduzida. Por exemplo, nós vamos ter Mônaco, Vaticano e Malta. Essas vão ser as áreas, vão ser os países mais povoados da Europa. E agora vamos falar um pouquinho sobre o crescimento vegetativo europeu. Crescimento vegetativo não é o crescimento das plantas, tá? Crescimento vegetativo vai ser uma conta que nós vamos fazer para ver se a população de um país cresceu ou diminuiu. Como nós vamos fazer essa conta? Simples. Pega a taxa de natalidade, o número de nascimentos registrados, e você vai subtrair pela taxa de mortalidade, pelo número de mortes registradas. Se nasceu mais gente que morreu, a população do seu país está crescendo. Se nasceu a mesma quantidade que morreu, a sua população está estagnada. E se morreu mais gente do que nasceu, a população do seu país está diminuindo. A gente vai destacar aqui alguns momentos muito importantes que causar aí mudanças no crescimento vegetativo europeu. A Revolução Industrial é um momento muito importante, é um marco na mudança aí do crescimento vegetativo. Antes da Revolução Industrial, as taxas de natalidade europeia eram muito altas e as taxas de mortalidade também. Isso fazia com que houvesse um crescimento vegetativo, mas ele não era tão grande. Vamos chutar um número, vamos imaginar que antes da Revolução Industrial as taxas de natalidade giravam em torno de 500 bebês e as taxas de mortalidade giravam em torno de 498. Então, 500 menos 498 sobra 2. Então a população está crescendo, só que crescia pouco. Com a Revolução Industrial, século XVIII, ali por volta de 1750 até 1780, nós tivemos aí uma evolução no saneamento básico, uma evolução na medicina. Esses dois aspectos fizeram com que as taxas de mortalidade caíssem brutalmente. Então, nós tínhamos aí uma taxa de natalidade que continuava alta e uma taxa de mortalidade baixa. Então, de novo, vamos pegar aquele nosso exemplo, nasciam 500 bebês e agora passaram a morrer 200 pessoas. 500 menos 200, sobravam 300 pessoas. O crescimento populacional europeu aumentou muito. O crescimento vegetativo deu um salto gigantesco na Europa nesse período. E aí foi por muito tempo até chegar o final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra ocorreu uma mudança também na mentalidade europeia e essa mudança causou impactos na população. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a urbanização da Europa, que ela já vinha acontecendo com o passar do tempo, mas as pessoas passaram a vir para a cidade. A mulher passou a ter mais liberdade para poder escolher se ela queria ou não ter filhos. A mulher passou a trabalhar. Então, a mulher deixou de ter aquele papel social de apenas ter filhos.
Agora ela poderia escolher ter ou não, e ocorreu a popularização dos métodos contraceptivos. Assim, as taxas de natalidade caíram brutalmente. Então, se antes da Revolução Industrial você tinha lá 500 nascimentos, 498 mortes, sobravam 2 pessoas, um crescimento vegetativo pequeno, mas ainda um crescimento. Durante a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, você tinha ali taxas de natalidade altas, então 500 nascimentos. Agora as taxas de mortalidade caíram muito. Então você tinha aí 200 mortes, aí você passou a ter 300 pessoas sobrando, você passou a ter um boom, um crescimento vegetativo absurdo. E pós Segunda Guerra Mundial, você teve uma diminuição muito grande na taxa de mortalidade, mas você também teve uma diminuição brutal nas taxas de natalidade. Então, agora, por exemplo, se a gente for chutar, você vai ter aí algo em torno de 9 nascimentos, para algo em torno de 10 a 9 mortes também. Então você perceba que em alguns países europeus, em 20 países europeus, nós temos o crescimento vegetativo negativo. Morre mais gente do que nasce nos países europeus. E aí nos outros países você vai ter uma estabilidade, morre a mesma quantidade de pessoas que nasce. Em poucos países europeus você tem o crescimento vegetativo, você tem mais nascimentos que mortes, beleza? Isso é um problema gravíssimo. Isso causa muitos problemas econômicos para um país, porque o jovem de hoje é o adulto de amanhã. Se você tem pouco jovem hoje, quem vai trabalhar amanhã? Então esse é um problema muito grave que vem sendo enfrentado pelos governos europeus. Várias medidas são implementadas para tentar resolver essa situação. Por exemplo, o aumento da licença maternidade aqui no Brasil. Se uma mulher tem filho, ela pode ficar até 5 meses em casa cuidando do filho, recebendo salário, depois ela volta. E em alguns países europeus, essa licença se estende a 1 e até 2 anos para que a mulher fique em casa cuidando do filho, recebendo salário. É uma forma do governo tentar fazer com que as pessoas, né, se estimulem a ter filhos, mas mesmo assim, muitos países europeus estão tendo graves problemas com o crescimento vegetativo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se você precisa de mais conteúdo, precisa de outros temas, vou deixar no link da descrição o meu canal, o meu podcast. Lá você vai encontrar vários temas rápidos, curtos e diretos, com base em vários temas na geografia, para você poder estudar para aquela prova que vai chegar agora. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Dá like, dá joinha, compartilha a ideia. Tchau, tchau.